Olá, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre potência, né? Não só falar o que é uma potência, mas também mostrar um tipo de situação em que ela aparece. Primeiro lembrar que a potência, né, ela é uma multiplicação de termos iguais. É uma maneira resumida de você indicar essa multiplicação. Assim como a multiplicação é uma forma resumida de indicar a soma de termos iguais, né? Então, quando você vai multiplicar, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, multiplicar o 3 por ele próprio, aparecendo aí 5 vezes, você pode resumir e colocar 3 elevado a 5, 3 elevado à quinta potência. As calculadoras científicas, elas dispõem, né, dessa função potência, né? A calculadora do próprio Windows você vai encontrar, o que facilita demais as aplicações. E são inúmeras as aplicações de potência. E é bom, inclusive, que a gente compreenda, entenda, visualize bem, né, o que elas significam em termos de variação, para a gente não se assustar em determinadas situações, tá ok? Então vamos aqui à nossa definição no papel, né, no slide, na verdade, de potência, né, como a gente define uma potência, está lá, A elevado a N igual a que multiplica A, que multiplica A, que assim vai N vezes. O A é chamado de base e o N é chamado de expoente, o N que determina quantas vezes a base vai ser multiplicada, ok? Por ela própria, quantas vezes ela aparece nessa multiplicação. Então, por exemplo, 2 elevado a 4. Vai dar 16, porque é 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Cuidado, muita gente faz confusão. 2 elevado a 4 é 8, 2 vezes 4. Não, né? 2 vezes 4 é 2 vezes 4. Aí é 2 elevado a 4. Perfeito? Nas calculadoras científicas, geralmente a tecla que indica a potência é esse chapeuzinho aí, né? Acento circunflexo, tá? Ou o y elevado a x ou x elevado a y. Como, por exemplo, na calculadora do Windows, que eu reproduzi aí, é x elevado a y. Então, você quer fazer 2 elevado a 4? Digita 2, digita a tecla x elevado a y, digita o 4 e aperta igual. Ok? E aí você resolve facinho a parte de potência, sem ter que fazer no papel. A nossa aplicação, que vai nos dar a ideia de como funciona, em que tipo de situação eu aplico potência e suas propriedades, inclusive, as propriedades que você viu no material, tá? Uma bem próxima da gente, de muita gente pelo menos, é a tal da fatura do cartão de crédito, quando você não dá conta de pagar, né? Ou o cheque especial, ou qualquer outro tipo de dívida que você contraia e não dê conta e paga juro, e paga multa e tudo mais, tá? Então essa questão aí, fala que o Max ele deixou de pagar uma fatura de cartão de crédito no valor de R$2.000. Aí nós vamos considerar aqui que a taxa cobrada por essa operadora é de 10% ao mês. Está até baixa, né? Pelo que a gente encontra na prática aí, não muito tempo atrás tinha de 20%. Hoje você encontra 13%, 14%, quando muito em 10%. Tá? E se ele não pagar nenhuma parcela nos próximos meses, qual vai ser a sua dívida? Em 4 meses. E depois, se ele ficar por 3 anos. Eu só estou considerando aqui para efeito para simplificação da nossa situação, considere que vai incidir sobre a sua dívida, né, sobre o que a gente chama de montante da dívida, 10% a cada mês. É o tal do juro sobre juro, é o tal do juro composto, né? Ah, mas isso é matemática financeira? A matemática financeira se utiliza exatamente dessa ideia de potência. Mas isso vale para crescimento populacional de bactérias, para crescimento populacional, né, de pessoas, para qualquer tipo de situação em que se fala em crescimento exponencial. E essa é uma situação que a gente não precisa necessariamente falar em fórmulas da matemática financeira de forma alguma. A ideia é mostrar aqui como é que funciona exatamente a parte de potenciação. Tá? Então eu quero saber quanto que o Max vai ficar devendo em 4 meses. Então, para simplificar a situação, incide somente 10% sobre a sua dívida, não estou colocando nenhum outro tipo de multa, tá? E depois em 3 anos, ou seja, em 36 meses. Só para identificar aqui, tá, eu acabei recorrendo a uma terminologia que é utilizada mais na matemática financeira, que é o valor futuro ou montante, pode chamar de VF ou M, tanto faz, ou Y se quiser,
né? O que é o montante, o valor futuro? É o valor atualizado. Ele começou devendo 2.000. Passou um mês, 10%, né, de juro, passa para 2.200. Então, o montante, né, após um mês é 2.200. Mais um mês é 10% sobre os 10.200. Então, o valor futuro ele é atualizado, né, mês a mês. O valor presente é o valor que ele está devendo hoje, né? Ele começou a dever hoje, tá? Pode ser uma dívida anterior, mas é chamado de valor presente ou capital aplicado ou capital devido, né? Então são os R$2.000, esse é fixo. A taxa, 10%. Só que a taxa a gente costuma trabalhar na forma unitária, 10%, 10 sobre 100, 0,10. E o prazo, o período, 4 meses ou 36 meses, conforme a situação. Olha aí um quadro que resume bem para os 4 meses, né? A evolução da dívida dele. 2.000 no mês 0, no momento em que ele contrai essa dívida. R$2.000. O N é 0, o prazo. Passado um mês, N igual a 1. 2.000 multiplicado, por que multiplicado por 1,10? Vamos lembrar lá a razão matemática, né? O que é aumentar 10%? Você tinha algo que era 100%, aumentou 10%, né? Foi para 110%. Portanto, se você quer calcular um aumento de 10% sobre um valor, quer dizer, atualizar esse valor já com aumento de 10%, você calcula 110% desse valor. Quanto que é 110% de R$2.000? São os R$2.000 mais 10% mais R$200, R$2.200. Se você multiplicar diretamente 2.000 por 10%, perdão, por 110%, ou seja, 110 sobre 100, já vai dar 2.200. Mas para não trabalhar com fração, já que a gente pode usar a calculadora, 110 sobre 100 é 1,10 na forma decimal. Só dividir 110 por 100. Fácil, hein? Dividir por 100 não precisa nem de calculadora. É só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, multiplicou por 1,10 significa o 1, 100%, 0,10, 10%. Aumentou 10%. Ok? Foi, portanto, para 2.200. Continuando aqui na nossa tabela, passados 2 meses, eu tenho que pegar os 2.000 multiplicado por 1,10, quer dizer, o valor anterior, os 2.200, multiplicar de novo por 1,10. Só que agora é 10% sobre um novo valor. Tá? Por isso que aparece mais 1,10 ali na tabelinha. Vai dar 2.420. Agora, no mês 3, passados 3 meses, eu pego, perceba aí, ó, vamos lá, para entender melhor, 2.000, tá? Aí esses 2.000 eu multiplico por 1,10 para ter os 2.200, ok? Bom, agora, o que eu faço no segundo mês? Eu vou pegar os 2.000 multiplicado por 1,10, que era a dívida após um mês, e multiplicar de novo por 1,10, certo? Aí eu vou pegar o saldo, o montante do segundo mês, vou repetir aqui embaixo, e multiplicar de novo por 1,10. E pego do terceiro mês, repito para obter a dívida do quarto mês, multiplico de novo por 1,10. Isso daí eu mantive a estrutura do cálculo para mostrar que 1,10 vai aparecendo, sempre multiplicando, o que é uma potência, né? Ao invés de ficar fazendo 1,10, que multiplica 1,10, que multiplica 1,10 e assim por diante, faça 1,10 elevado a 4, porque são 4 vezes, são 4 meses. Tá? Então perceba lá, no mês 0, 1,10 elevado a 0, que é 1, não mudou nada. Mês 1, 1,10 elevado a 1. Mês 2, 1,10 elevado a 2. O prazo que se tem ali aparece como expoente. Tá? E 1,10 é 1 mais a taxa de 0,10. Tem uma formulinha aí da matemática financeira. Tá? Mas a ideia é justamente você entender o processo. É pegar os 2.000, multiplicar por 1, qual é a taxa? 10%? 1,10. Tá? Elevado ao prazo. 1 mês elevado a 1, 2 meses elevado a 2, 3 meses elevado a 3 e assim por diante. Tá? Agora, bom, a dívida dele após 4 meses está lá, 2.928,20. Eu não vou ficar fazendo a tabela até 36 meses, né? Que são os 3 anos. Usa a fórmula, né? Aí que a gente construiu. Então, o valor futuro é os 2.000 multiplicado por 1,10 elevado a 36. 1,10 elevado a 36 dá 30,91 aproximadamente, tá? E aí você vai fazer a multiplicação por 2.000, olha o que ele passou a dever após 3 anos. Era 2.000. Né? Então vamos finalizando aqui a ideia do crescimento exponencial.
ele devia 2 mil. Passou para mais de 60 mil em 3 anos. Você fala, mas alguma coisa deve estar errada, porque é 10% ao mês, por ano vai ser 120%. Tá errado esse raciocínio, porque é 10% ao mês, mas a cada mês esses 10% significam mais, porque eles são calculados sobre o mês imediatamente anterior. É o tal do juro sobre juro, tá? O tal do juro composto. Crescimento exponencial, uma curva. Começa crescendo, né? Parece devagarinho. De repente explode e aí a dívida se torna impagável. Ok? É isso aí, até o próximo.